é como se eu tivesse escutado de Deus, ó, vai lá no quartel, que ali você vai ter informação. Eu peguei meu carro, direitinho, cheguei, fui lá no quartel do pessoal do Corpo de Bombeiros lá, só com o documento do meu pai. Aí desci do carro, tinha um sargento lá. Falei, por acaso o senhor tem informação? Os passageiros estressados, atrasado, e tipo, você tem que se virar nos 30. Sim. Então, toda essa história foi me gerando um interesse, né? E daí, cara, isso, tipo, me gerou né, deu aquele estalo na minha mente. Eu cheguei a ter uma crise de pânico bem séria, uns tempos atrás aí, de realmente pensar que ia morrer, cara. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde vocês vão encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje a gente vai receber um cara aqui que é literalmente da família. E eu vou roubar aqui meu roteirinho. É um motorista de primeira. Ele é músico, é empreendedor também, é o filho do Edson e da Mara, pai do Matheus, irmão da Virgínia e da Núbia, marido da Thaís. Ele é o fundador do canal Made in Taxi, a gente vai saber mais aqui. O canal rola no YouTube e já conta com mais de 2.000 inscritos. Ele já fez mais de 220 vídeos e ele tem mais de 135.000 visualizações por lá. Seja muito bem-vindo. Meu primo Elton do Made in Taxi. Que legal, Marcelo, cara. Mano. Eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estar participando com você desse projeto, de eu poder estar falando um pouco também da minha história, tanto lá do canal quanto na nossa vida pessoal. Então, meu, é um prazer estar com você aqui. E é o que você falou, tamo em família. É isso aí. Então vamos bater esse papo, vamos trocar essa ideia. Show. Já adianto que tô um pouquinho nervoso, mas a gente vai se soltando aí, cara. Vamos conversando aí. Não deu pra trazer o cavaco, mas nós vamos fazer uma... Eu fiz de propósito. Vai ter uma outra oportunidade total. aí. A gente vai trocar essa ideia juntamente com uma musiquinha, Boa. fazer um sambinha. Infelizmente tive um problema no instrumento, né? Tá dando um reparo nele lá. Mas uma próxima oportunidade a gente vai estar junto aí pra poder estar trocando essa ideia. Seja sempre muito bem-vindo, mano. A casa é nossa, estamos em família. E, cara, me diz aí, como é que começou essa ideia, esse projeto do Made in Taxi aí? Conta um pouco pra nós. Olha que coisa, né, muito louca, né, meu? Porque, assim, eu sou um cara tímido. Então, assim, nunca fui de internet. Assim, foto de família, cara, pra eu sair, tem que insistir muito. Falar, não, vamos lá bater essa foto que é pra deixar no quadro da parede. Tem que ser uma coisa muito, assim, específica. Então, pra mim, foi uma coisa que eu descobri, assim, até meio que sem querer. Então, assim, eu gostava de passar muito tempo, assim, na internet, me distraindo, vendo vídeo no YouTube, enfim, né? E, geralmente, dentro desse nicho meu, que é transporte de passageiro, por aplicativo, enfim, até mesmo através do táxi, né? Então, eu acompanhava muito motorista de aplicativo com esse tipo de conteúdo. Então, assim, a galera passava o dia a dia, a galera mostrava ali todos os perrengues, né? Tudo aquilo que a gente sabe que atrás do volante a gente passa. Os bastidores mesmo, né? Os passageiros estressados, atrasados, e tipo, você tem que se virar nos 30. Sim. Então, toda essa história foi me gerando um interesse, né? Muitas vezes ali o pessoal também mostrando como se trabalhar, né? Dando dica de segurança, dica de posicionamento. Eu falei, pô, bacana. Né? A galera dos aplicativos está gerando um conteúdo legal. Eu falei, pô, mas e pro nicho do táxi, especificamente ali pro táxi, né? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ver se tem alguma coisa direcionada ali pro táxi, que é onde eu domino, né? E aí comecei a pesquisar e não encontrava nada. Tipo, pô, conteúdo que é legal, que eu tenho interesse, acho que gera a curiosidade, o interesse de outras pessoas que estão querendo começar a trabalhar com táxi, ou tem curiosidade em saber como é a vida de um motorista ali, né? Como a gente falou, tudo que a gente passa nos bastidores, que é o que gerou a curiosidade em mim, né? Total. E eu não achei. Falei, pô, cara, tem uma lacuna aí, né? Pô, se eu arriscar e ir pra essa vertente, né? Apesar de não assim, de ser um cara mais tímido, de não ter tanto traquejo,
E aí fui amadurecendo essa ideia, trocando ideia, conversando com a minha esposa, né? Boa. Né? Porque, assim, pedindo a opinião dela, o que que ela acharia. E ela sempre me incentivando, sempre Legal. me incentivando. Eu falei, quer saber? Amanhã eu vou pegar meu celular, Vou colocar fazer. ali no suporte e vou gravar minha rotina. Vamos ver o que que vai Você lembra do acontecer. primeiro vídeo? Como é que você se sentiu assim e Marcelo, tal, primeiro mano? Ficou vídeo, tenso? cara, muito tosco, né? Muito Sim. tenso, sem traquejo nenhum, sem saber por onde começar, por onde terminar, que linha seguir. Pode crer. Simplesmente eu coloquei o celular ali, esqueci de tudo, né? Esqueci que tava gravando e falei, deixa rolar, vamos ver o que que vai acontecer. Da hora. Mas foi difícil, cara, porque assim, a timidez te trava, você saber que tem uma câmera ali te trava, ainda mais para uma pessoa que é tímida. Você já tem essa barreira da timidez. Então você transpor essa barreira, assim, do dia para noite, sem preparo nenhum, então foi um obstáculo difícil de eu superar. Então foi na força de vontade. Boa. Foi ali, eu falei, meu, foquei naquilo, é isso que eu acho que vai dar certo. Foquei e fui, cara. Top. E fui pra E você acha cima. que a música te ajudou? Porque eu lembro de você lá no cavaco, lá no Cara, show eu da, vou da falar. festa junina e Então, tal, mano. a música, ela assim, me ajudou muito na questão de ir me soltando um Boa. pouco mais, né? Porque. Só que o canal, diferente da música, ali na música eu tinha os músicos amigos que a gente ali compartilhava. Então você não tá com a atenção 100% voltada em você, né? Sim. Então tem mais pessoas ali que vai te ajudar, que vai te incentivar. Ao vivo, não vem comentário pra você ler depois, uma Não, semana não tem depois, né? crítica, porque você tá num ambiente que as pessoas gostam do que você tá fazendo. Então Total. é um tiro certo. Você sabe que ali você tá na sua zona de conforto. Boa. Então, por esse lado, a música, ela me ajudou. Ela me ajudou a me soltar, né? Ser uma ferramenta de eu poder ser mais expressivo. Então, assim, por esse lado, é uma conexão que até no canal me facilitou. Mas o fator, assim, primordial que a música me trouxe, né? Assim, a alegria maior que a música me trouxe foi conhecer a minha esposa. Boa. Porque foi dali que foi Isso não tem preço. foi ali que a gente se conheceu, através dos pagodes da Da vida, hora. através da música. Então, se hoje eu tenho a família maravilhosa que eu tenho, se eu tenho a esposa que tá ali comigo, lado a lado, sempre me apoiando, graças à música. Boa. Então, se eu não tivesse ido por esse caminho da música também, com certeza as coisas poderiam ter sido diferentes. Da hora. Aquece o meu coração ouvir isso, porque eu venho incentivando as crianças a olhar mais para esse lado da música, né? Então o Joca vai para uma linha do piano, o Samuca vai para guitarra, e algumas vezes, cara, eu falo, cara, e essa rotina mesmo de leva aqui, porque pô, são dois, um é um horário, outro é outro horário e tal, não sei o que, vamos treinar em casa, mas o quanto que a música trabalha esse lado de se soltar, como você falou, a arte no geral, e como abre possibilidade também, velho. Cara, Você eu acabou acho de dar uma aula aí de como transformou tua vida, né? justamente, o que Da você hora. falou. Sem dizer todo esse lado que você acaba se soltando, né? A música, realmente, ela é uma ferramenta que pode ser uma válvula de escape Sem e dúvida. também pode te abrir possibilidades, que Sim. foi o que aconteceu comigo, graças Boa. a Deus. E eu corri atrás, né? Assim, a partir do momento que eu me apaixonei ali pelo instrumento, pelo samba, aí eu corri atrás, cara. Eu Boa. fui lá, fui fazer minhas aulas, fui Da hora. aprender e tamo aí. Hoje, infelizmente, é só uma diversão, né? Um hobby mesmo. Mas sempre o lado positivo que pesou maior é que é o resultado que isso me trouxe. Né? Total, Com total. certeza. O legado que deixou aí, né? Da hora. Cara, são quantos anos? 20 já, mano? Ou já passou dos 20? 20. Na rua, no táxi e De tal. trabalho, 23 anos. Caraca, mano. Comecei novinho, com 20 Como anos. é? 20 anos eu comecei já a ir pra Que essa rua. carinha de 29 aí, 23 na rua, Você acredita? beleza. Meu, acontece É muito. o formal da família, né? Eu ia falar, é o DNA, eu falo que é o nosso Ah, DNA, cara. agora eu Às vou. vezes acontece assim, de eu estar trabalhando, né? Aí você vai embarcar uma passageira um pouco mais idosa, né? Sim, Ela entra no carro, fica assim, olha. aí vai quieta, e de repente começa. Posso fazer uma pergunta? Pode, senhora, fica tranquila. Mas o senhor tem carta de motorista? Jura? O senhor tem carta de motorista? Tenho, senhora. Não, mas
Tão novinho? Você tem 18 para 19 anos, né? Caraca. Ah, não, senhora, eu já tô com 43. Meu, a pessoa toma aquele susto, né? Pode Então, crer. assim, chega a ser engraçado. Porque acontece muito isso daí, da pessoa achar que a gente ainda nem tem tanta experiência, que a gente tá começando, enfim. Então, graças a esse DNA, tomara que isso Começa a te falar o continue. caminho, né? Fala, não, vai por ali, ó, não, calma, garoto, tá? E o pior é que a pessoa, ela fica 5 pés atrás. Você sente que a pessoa tá meio, Tensa, né? tensa. Pô, esse É cara verdade. aí não é do ramo. Imagina. Ô, mano, com todo esse tempo, assim, qual que é a história mais engraçada, assim, tipo, que vem na tua cabeça, assim? Tem uma que você fala, mano, essa foi Então, foda. assim, E lá, tipo, diferente. sei. É o que eu falo, né? O táxi é todo dia um dia diferente. Imagino, Todo velho. dia é uma história diferente. Ali é como se fosse um divã. Você tá ali, muitas vezes você é só ouvinte, outras vezes você acaba sendo um pouco de psicólogo, porque a pessoa quer ouvir a tua opinião. Outras vezes você tem que ficar ali na sua, né, imparcial, porque tem um casal ali que tá discutindo, o cara te envolve no meio da sua Caraca, da você não disputa. acha, né? Eu não tô certo, Você acha? motorista. Então você tem que ser imparcial, ter um jogo de cintura, né? Mas ultimamente aconteceu uma história aí que, como é que eu posso dizer? É cômica e um pouquinho trágica, né? Como eu falei, a gente tem. Ali eu trabalho num ponto, né? Que é Uhum. localizado ali no Alto de Pinheiros. Então, assim, tem uma população que a gente atende que é bem assim de idade, né? Uhum. Pessoas mais de idade, que têm dificuldade de locomoção e tal. E a gente ali na nossa região tem muito prédio ali no entorno. Então, muitas vezes a pessoa sai do prédio, vai ali no ponto para pegar o táxi e tal, né? Então, num dia desses aí, foi a semana passada, se não me engano. Me sai uma senhorinha ali do condomínio, né? Ela vem com aquela dificuldadezinha dela, né? A gente vê que tá com os examezinhos na mão, que vai pro médico, vem com a bengalinha. Então, já vi, pô, essa aí vai precisar do táxi. Aí fui lá, fui no meio da rua ajudar ela, peguei na mãozinha dela, tal, né? Trouxe ela até o carro, abri a porta do carro, tal, ajudando ela a embarcar ali. E o meu carro, infelizmente, ele não tem aquela alça de segurança. Então ela foi embarcando com dificuldade e tal, né? Segurando ali na porta pra não escorregar e tal. E eu embarquei, ela virei as costas, Marcelo, e fechei a porta do carro, cara. Fechei com a mão dela dentro segurando ali. Mas sabe quando você fecha mesmo com vontade? Virei as costas e saí, cara. Eu olhei a senhora roxa, gritando de dor dentro do carro. Travei, não sabia se eu ia ajudar ela, se eu ia para dentro do carro. Aí o colega já veio rapidamente, abriu a porta, meu dedo da senhora tudo roxo, cara. Então, assim, aquela situação que você quer, a intenção sua foi prestar um Ajudar. bom atendimento, ajudar a senhora ali, acaba tornando uma situação desagradável, né? E aí tivemos que pegar a senhora, tem uma farmácia lá na frente, Uhum. aí levamos ela lá para fazer um curativo. Então, assim, foi uma situação que acabou sendo um pouco trágica, mas acaba sendo engraçada, né? Porque, infelizmente, você fica naquela, pô, Que você eu não sabe faço? se ri, você sabe se ajuda, você trava, né? Total, mano. Mas são muitas histórias, cara. São coisas assim que você faz, dá pra E ela escrever. ficou bem e tal. Graças a Deus Que teve bom. só. Ficou um Bacana. pouquinho. Boa. Machucou um pouquinho o dedo, mas não foi nada de muito grave. Boa. Mas todo dia uma história nova. É muito legal. Imagino, mano. É. Eu lembro de uma história que eu tava, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos, eu tava na casa de um amigo, tava rolando uma festa e tal, e eu com a mão no batente da porta, uma amiga foi usar o banheiro, a música alta, cara, ela entrou, usou o banheiro e tal, e meus dedos ficaram lá, e eu vou te falar, mano, graças a Deus, diferente dela, mas a hora que saiu, eu quase desmaiei, velho. Imagino. Tirando cólica de rim, foi a dor mais tensa E a que. gente um pouco mais Nossa, jovem, né? Você pega uma senhora de idade que geralmente já mais tem frágil. problema em. Que bom que ela ficou Né? bem. Que E bom. graças a Deus deu tudo certo, né? Santo Assim, ajudou. justamente. Depois ela não, né? Entendeu que. É Foi sem lógico, querer, ninguém vai fazer não, uma imagina. coisa dessa de Tá maluco, propósito, né? tá Então, maluco. assim, graças a Deus o final deu tudo certo. Boa. E tem alguma situação assim que você lembra que, pô, ali uma conversa que você trouxe essa pegada do divã, né? Uhum. Mas um divã meio invertido, que, pô, você trocou uma ideia com algum passageiro e ajudou você a tomar alguma decisão, assim. Tem alguma, tipo, porque vem galera de, Sim, mano, tem. todas as culturas, Tudo. perfis e A tudo mais. gente atende público de todo nicho, né? Do médico ao funcionário público, ao cara que trabalha na obra, enfim. Mas uma coisa que me marcou bastante, eu sou um cara que sou meio largado com a questão de saúde. Tá. Então, assim, nunca eu me preocupei tanto
com a questão de saúde. Teve uma fase da minha vida que eu engordei bastante, né? Cheguei a pesar quase 100 quilos e tenho 1,60 m e poucos, né? Então, assim, bem largado, desleixado e até recentemente, pouco tempo atrás, foi assim. E numa dessas conversas embarquei uma médica, né? Que é uma médica muito conceituada lá no Hospital das Clínicas. Papo vai, papo vem. A gente conversando sobre a vida e tal. Entramos nessa questão de saúde, né? Aí até contei a história do meu pai e tal, né? Que infelizmente faleceu muito cedo. E falei para ela o motivo e tal. E ela falou, meu... Você acompanha a sua saúde? Você faz exame de rotina? Eu falei, doutora, sinceramente, eu me sinto bem, sou um cara novo, então, assim, não foco nessa questão de saúde, não. Ela, seria bom você acompanhar por conta de histórico, né? Como você falou para mim, a sua avó teve problema, seu pai faleceu com o mesmo problema, de hipertensão. Então, seria legal você dar uma acompanhada, né? Eu falei, tá bom, doutor, eu vou ver. Mas aquilo, cara... ficou na minha cabeça, mas eu não foquei muito nisso. Desembarquei ela e tal. No dia seguinte, tem um colega nosso que trabalha lá, o cara novo, 38 anos. O cara infartou. Caramba. Lá no ponto? Lá no ponto. O cara infartou, cara. Sorte que a gente conseguiu ajudar, levamos lá pro ponto-socorro da Lapa rápido, né? Foi rápido a ajuda. E ele, graças a Deus, hoje ele tá bem. Mudou totalmente de vida. Já largou o táxi aqui em São Paulo. Mudou pro interior, tá lá em Minas, lá em Cambuí, numa cidadezinha bem tranquila. Então, o cara, foi uma lição para ele. Ele precisava. não quis mais, ou é no amor ou é na dor, né? Justamente. Então, assim, infelizmente, pro cara foi na dor. Então, ele acabou mudando de vida. Aí, cara, isso, tipo, me gerou uma... né, deu aquele estalo na minha mente. Eu cheguei a ter uma crise de pânico bem séria, uns tempos atrás aí, de realmente pensar que ia morrer, cara. Então, aquele desespero, aquela taquicardia, sabe? Fala, hoje é o dia que eu vou... que é o meu último dia. Então, assim, uma situação bem difícil, que eu não desejo pra ninguém. E aí eu falei, cara, eu preciso dar uma olhada na minha saúde. Lembrei dessa médica, falei, olha, também as coisas não são por acaso, né? Sim. Veio ela, aí veio essa questão do colega, eu vou dar uma verificada. Aí marquei os exames, tal, fiz um check-up, resumo da ópera. Saiu os resultados. Hipertenso, pré-diabético, um probleminha no coração. Então, assim, né, cara? Olha como que Deus é perfeito, né? Então, eu consegui, ele me colocou ali a médica, depois a questão do meu amigo, para de fato saber que eu não estava tão bem assim, né? Que eu precisaria cuidar mais da saúde. Então, hoje tomo um remédio contínuo, com 43 anos, tomo um remédio contínuo para pressão. Né? Mudei toda a minha vida em questão de atividade física, de alimentação. Boa. Então, hoje, estou numa outra pegada, né? Controlando, cuidando da saúde. Então, foi muito importante para mim, né? Porque senão, cara, poderia aí ter o mesmo caminho do meu pai, por exemplo. Sim. Né? Ter aí uma vida meio que largada na parte da saúde e Deus me livre. Morrer cedo aí, largar minha família, em tudo que eu passei, que eu não quero que a minha família passe, né? Então, assim, graças a Deus, foi um fator que abriu a minha cabeça e, graças a Deus, deu certo, cara. E os sinais estão aí, né? A gente só precisa estar atento para pegar, né? Às vezes a pessoa fala, né? Às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, dificuldade, ela, pô, Deus, me ajuda, né? Me dá um sinal, né? Até eu faço uma comparação, que às vezes a pessoa tá no mar ali se afogando, né? E aí vem um helicóptero para resgatar e a pessoa, não, Deus vai me ajudar. Aí vem o salva-vida, não, Deus vai me ajudar. Aí, pô, Deus, ele tá te mandando o socorro, o socorro, né? E você, cara... Então, assim, é o que você falou, interpreta o sinal, né? Tá ali. Total. Deus não vai descer do céu, pegar na sua mão e te tirar do mar. Total. É isso. Total. Né? E você trouxe bastante a questão da história ali do teu pai, que foi cedo, o meu também foi cedo, com um tema de coração, minha mãe mais cedo ainda. Minha mãe basicamente foi com a tua idade, 43. E como foi isso pra ti, mano? Porque eu sei que você tava ali no momento de, uma paternidade jovem ainda. O Matheus tava com quantos anos nessa época? De 3 para 4. Caramba. Né? Cara, olha, vou falar pra você que eu perdi o chão.
Porque o meu pai, além de ser o meu alicerce e a minha referência, ele era a do meu filho também. Olha Porque, só. assim, eles eram muito ligados. O Matheus com meu pai, parecia que meu pai era o pai dele. Caramba. Porque eles conviviam muito. E meu pai, nessa fase, quando ele soube que a gente estava grávido, ele fez uma mudança total na vida dele, na vida da nossa família, em prol do Matheus. Então, assim, a gente morava lá Em Alto no de Altos Pinheiros? Pinheiros, a gente morava lá nos prédiozinhos, né? E com o crescimento da família, ele queria que a gente ficasse junto. Boa. Então, assim, cara, vendeu o apartamento, comprou uma casa maior lá em Pirituba, né? Uma casa que tinha ali, uma casa principal, outra casa no fundo, que ele falou, ó, quero você, sua esposa e seu filho aqui. Então, assim, mudou totalmente a estrutura de vida pra gente poder estar junto. Então, e isso foi criando esse laço, né? De paternidade até mesmo dele com o Matheus. Então, assim, como eu tinha que trabalhar muito, porque agora eu precisava sustentar minha família. Sim. Né? Eu precisava sustentar minha família. Então, eu tinha que ir para cima. Na época, minha esposa ainda não trabalhava, então era tudo nas minhas costas. Então, meu pai passava muito mais tempo com o Matheus, né? E, como eu falei, ele sempre foi minha referência. E, de repente, o cara que tá bem, com 50 anos de idade, que tá ali, mudou todo o seu estilo de vida, tá um cara saudável, né? Ele morreu em dezembro. Em agosto ele tinha feito check-up, tava tudo certo, o médico liberou, cara, você tá bem, pode fazer os seus exames, pode fazer os seus exercícios e fica tranquilo. Então, assim, você tá ali com o cara, você acorda no domingo, né? Tá tudo bem, você toma um café da manhã, você almoça com a pessoa ali, né? Aí na parte da tarde, o que ele vai fazer? Ó, filhão, vou dar uma saidinha, dar aquela caminhada, né? Que eu faço todas as vezes para manter a saúde, e o pai já volta. Saiu umas 3 da tarde. E pra mim, tava tudo bem, tudo tranquilo. A minha mãe não estava em casa quando ele saiu, tava só eu, meu filho e minha esposa. Minha mãe e minhas irmãs tinham ido para a igreja. Então, assim, quando a minha mãe voltou, que era mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde, ela tocou lá em cima, lá em casa. Falou, cadê seu pai? Ah, o pai não tá aí? Ele saiu umas 3 horas para sair, mas para mim ele já tava aí. Não, seu pai não tá. Ah, vou esperar, mas às vezes ele passou no mercado, né? Fazer alguma coisa diferente. Isso era 4, 5 da tarde. Deu 5, deu 6, deu 7, deu 8. Nada do cara aparecer. A minha mãe, ó, seu pai não apareceu. A partir do momento que ela falou isso pra mim, sabe quando dá aquele negócio no seu coração? Falou, aconteceu alguma coisa com meu pai, cara. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa com meu pai. Assim, aí eu falei, mãe, deixa que eu vou dar um giro aí pra ver se eu encontro o pai, ver se aconteceu alguma coisa, né? Peguei o documento dele que tava lá em casa, peguei o carro. E eu moro ali, não sei se você conhece ali a região de Pirituba, Sim. tá ali na Avenida Anastácio. Uhum. Então, morava, né? Minha mãe que tá morando atualmente lá. Aí tem um supermercado que era o antigo Carrefour, bem grande ali, na Mutinga. Uhum. E a gente morava atrás. Então, eu peguei meu carro, assim, foi fatal. Deus falou pra mim, ó. E ali bem pertinho tinha um quartel do Corpo de Bombeiros. Na Anastácio mesmo. É como se eu tivesse escutado de Deus, ó. Vai lá no quartel, que ali você vai ter informação. Eu peguei meu carro, direitinho, cheguei, fui lá no quartel do pessoal do Corpo de Bombeiros lá, só com o documento do meu pai. Aí desci do carro, tinha um sargento lá. Falei, por acaso o senhor tem informação dessa pessoa? Aí ele olhou assim na foto. Falou, mas o que você é dele? Eu falei, não, eu sou filho dele. Ele fez assim, só balançou a cabeça. Aí ele falou, infelizmente, a gente encontrou o seu pai ali em cima na Avenida Anastácio com o pessoal da rua tentando dar um suporte para ele, mas no resumo da ópera ele acabou tendo um infarto fulminante, né? A gente fez o que foi possível fazer, tentamos reanimar, tentamos dar o suporte o mais rápido possível, mas infelizmente ele veio a óbito. Infelizmente ele veio... ali você... Aquela tela preta, que você não sabe, né, o que fazer, e aí você acaba agindo no automático, porque ali dali eu já tive que reconhecer, ali mesmo, né, o cara falou, ó, vai ali no hospital de Pirituba, que você tem que reconhecer o corpo e tal, todo aquele, então você tem que fazer
nesse momento de dor, ainda aí eu tive que voltar para minha casa para contar para minha mãe, para contar para minhas irmãs e ainda cuidar de toda a parte burocrática. Então você liga o piloto automático, cara. Você liga o piloto automático, porque e até hoje a gente fica se perguntando, né? Ah, mas por que tão cedo, né? Por que as pessoas boas morrem tão cedo, né? A gente vê tanta coisa no mundo acontecendo, tanta pessoa ruim fazendo maldade, o cara, né, às vezes vai te assaltar, toma tiro da polícia, é atropelado e o cara sai andando. Você fica se perguntando, né? Por que as pessoas boas Tem uma morrem tão letra cedo? do Renato Russo, se eu não me engano, que ele diz: os bons morrem jovens. Não sei nem se a música é dele, mas eu sei que o Legião cantava na voz do Renato Russo. E toda vez que eu lembrava, né, da morte da minha mãe e tal, enfim, eu lembro dessa música também, que é ela que me apresentou o Legião e tudo mais. Mas, cara, foda, tela preta e piloto automático. Eu lembro que quando foi com a minha mãe em 2008, velho, eu fiquei umas. Depois que eu fui tentar contar, umas 34 horas, mano, viradaço, assim, só nessa burocracia e vai e tal. Foi da madrugada de sexta até domingo, depois do almoço, quando eu fechei a portinha lá do negócio. Nossa. É, e te ouvindo, mano, e conhecendo teu pai também, lembra do Santanã lá, quando eu ia lá pra Minas e Nem me tal. fale. Pilotaço, né? Para quem é dos anos 90 aí, era o melhor exemplo aí do piloto de fuga, né? Ele era Era o cara que embaçado, era é embaçado. verdade. E é isso mesmo. E você acha que ele teria ali dentro da tua casa mesmo escolhido alguém diferente para tipo tocar essa parada e dar essa notícia? Porque ali com a tua mãe, ali com as meninas também, Deus também em algum momento sabe o que faz de tipo, mano, será que era para ser, não, será não, né? Era para ser de tipo, tá você ali, de também fazer essa parada e tal. E eu imagino o quão complexo foi, só dividindo um pouquinho contigo dos meus bastidores também. Os meus filhos nasceram em 2016, setembro. O Joca e o Samuca nasceram prematuros, então eles ficaram na UTI neonatal. E aí eu lembro que o Joaquim já estava em casa, era 1h30 da manhã, Samuel ainda estava na UTI neo, tipo umas 2, 3 semanas. E aí 1h30 da manhã toca o telefone, eu estava trocando a fralda do Joaquim, a tia Dé me liga, que você conhece. Sim. A hora que tocou o telefone eu já sabia, porque eu andava levando meu pai para que não cuidava da diabetes, que, porra, tinha tido um infarto, sei lá onde ele estava lá e não tinha cuidado, tinha limitado lá 30, 40% do coração. E aí, a hora que toca o telefone, eu falei, mano, já sei o que é. Toca o telefone, o Denis, que você conhece também, pega, vai comigo, e meu pai morava ali em Jandira. Quando eu chego lá, a gente sobe no sobrado que ele morava, ele estava na cama há quase 2 dias, com o folheto de pizza do lado. Com a diabetes, tudo que ele tinha, ele estava pedindo uma pizza, teve um novo infarto lá. Mano, e aquela situação já estava tipo uma cor diferente, uma parada assim. E aí, sei lá, de madrugada tal. E aí, como vai fazer? Chega o carro do IML, pô, não tem quem ajude a carregar. Aí vamos nós botar a luvinha, Sim. carregar lá de cima, bota no carro, leva pra lá. Só que ali eu tava num mix, mano, de. Eu falo que era um momento de vida e morte ao mesmo tempo. Eu tava vivendo o nascimento dos meus 2 filhos gêmeos, aquela treta de UTI, de não poder ver algumas vezes e tal. Um em casa, o outro no hospital. E aí acontece uma história dessa. E aí o que que eu fui ver depois em terapia? Por muito tempo eu não tinha vivido o luto ainda da morte do meu pai, tá ligado? Era isso que eu ia falar Porque, mano, agora, eu tava cara. no automático ali e tal. E Sim. quantas vezes a gente, tipo, não vive o luto? E aí a minha pergunta para ti, até para, né, para que a vida é assim, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar aqui, a gente é prova de que os bons morrem jovens, bons Exatamente. na nossa percepção e É, sem sim, dúvida. sim, sim. É, como é que foi o luto, mano? Porque, tipo, você tem a mesma profissão que ele tinha. Como é que foi sentar no táxi ali, cara? Foi. Então, Marcelo, é isso, né, cara? Depois de tudo isso, né? De tudo que a gente passa pra ajeitar em termos da situação, aí vem, de fato, a ficha que cai. Aí, pau. Sim, aí é a hora de Segunda-feira, né? você trabalhar em você. Porque a vida continua. E é o que você falou. Além de eu ter a mesma profissão com ele, eu trabalhava no mesmo ambiente. Sim. Então é a mesma rotina.
a gente acordava junto, tomava nosso cafezinho na padaria junto, a gente tava sempre se falando. E de repente você olhar para o lado e o cara que você mais ama, que é a sua referência, que é o seu espelho, né? Não tá mais ali. E o cara que tava bem, de repente, o cara não tá mais lá. 50? 50 anos, cara. 50, novíssimo, mano. Assim. Eu fui com 53. Então, né? E, assim, um diferencial dos nossos pais é o que você falou. Seu pai já tinha algumas questões. Sim, sim. E É também, negligência, mano. justamente, não se ajudou muito. Então, assim, sim. é o que... Quando você tem uma questão e você sabe que você está correndo um certo risco, é uma coisa que é difícil de aceitar, mas é um pouco mais compreensivo. Outra coisa é, de repente, o cara te tirar o seu chão. Sim. Porque a pessoa tá bem, de repente o cara não tá mais lá. Tem uma outra pessoa da nossa família que ele ainda, em algum momento, ainda vou convidar para ele vir aqui, que é assim, né? O pai saiu para correr no Ibirapuera. E aí, mano? Justamente. Então, o fator surpresa, quando você não tá esperando, eu acho que é mais difícil de você aceitar. Sem dúvida. Eu até hoje tô... Pra mim, assim, é difícil de eu aceitar, é difícil de eu entender, entendeu? Toda hora eu tô ali, em tudo que eu faço, em questão de trabalho, de passeio, eu tô sempre ali projetando meu pai. Pô, hoje, se meu pai tivesse vivo, será que ele... Com certeza, será que ele estaria tendo orgulho de mim, do homem que eu me tornei, do pai de família que eu me tornei, né? De todo o legado que ele deixou e hoje eu tô pondo em prática. Então, tô sempre projetando isso e, meu, cada dia, cada semana, cada ano que passa, a saudade só aumenta e a gente... Parece que é um luto eterno, cara. Parece que é difícil de você colocar uma pedra em cima disso e falar, não, agora meu pai tá descansando, deixa ele quietinho lá, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu tenho uma família que me fortalece, né? Tanto a minha família ali direta, que é minha esposa e meu filho, quanto agora minha família indireta, que é minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe tem uma fé muito específica, uma fé muito forte, né? Apesar de eu não ser batizado na mesma igreja dela, mas é uma fé que eu acredito, é uma fé que eu acho que é a fé. E fé é fé, mano. Fé, cada um tem a sua. Fé é fé, então, mano. assim, mas é uma base que eu tenho que me dá um suporte. Total. Além de me dar um suporte, me dá uma esperança que em breve... Existe algo maior. Em breve eu vou estar novamente com meu pai aqui no mundo melhor, num sistema de coisas melhor, entendeu? Então essa é o que me conforta um pouco. Sim. Que me conforta um pouco. E você falou uma coisa que é muito bonita também, que o luto, a gente vive de forma mais intensa e tem algumas lembranças. Pô, tem uma pegada muito... Minha mãe também foi em 2008, com 43, e muitas vezes eu tô na quadra jogando bola com os meninos ou brincando no parque, ela tinha uma tatuagem de borboleta. Então, mano, a borboleta me remete à memória e tal. E, cara, algumas vezes a gente tá na quadra do prédio, tá no parque, vem uma borboleta e começa a rondar a gente. Aí eu começo a contar a história pros meninos. Pô, mas você tá dizendo então que ela vem formada? Não, mano, não é isso. Mas a energia contagia ali. Pô, é uma memória boa, é amor, é saudade. E é uma forma de eu contar pros meus filhos também sobre a avó, porque eles não conheceram. Nem a avó, nem o avô. Pô, eles têm o biso e a bisa lá pelo lado da minha mãe, só que, cara, tem uma falta ali. Então, como que eu deixo essa memória viva de pessoas que são mega importantes? Eles não estariam aqui se não fossem também essas pessoas, mas sem eles conhecerem. Pô, é foto, tal. Então a gente vai criando esses momentos, essas memórias. Mas você falou uma coisa muito bonita, que foi, pô, às vezes eu me pergunto e visualizo, será que meu pai está achando, o que ele está achando que... E aí você falou o seguinte, que eu cumpri, que eu estou colocando em prática o legado que ele me ajudou a construir. Então, sim, mano, você está conseguindo, velho. E uma coisa que meu pai gostava muito de fazer, é que nem o meu filho viveu uma fase, assim, que ele era muito pequeno. Então, ele tem vagas memórias, né, da convivência com o avô. Mas o meu pai fazia muito vídeo, Marcelo. Meu pai tinha uma câmera, sabe aquelas câmeras zona? Então, todo momento ali de descontração, de viagem, de passeio, ele tava sempre fazendo um videozinho. E tem muitos vídeos desse, que as minhas irmãs principalmente, tem muitos vídeos desse guardado, que vira e mexe, elas vão mandando pra gente. E isso ativa
essa memória no Matheus, né? E é um conforto pra gente também, porque você acaba revivendo toda aquela história, né? Você vê como que a pessoa é uma pessoa feliz e que de fato, né? É aquilo, o legado que ele deixou, eu tô trilhando e eu quero que o Matheus siga nesse mesmo caminho. É o Legal, mano. que eu desejo. Aí, se Deus quiser, o moleque vai seguir nesse caminho aí. Boa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. 18 já, né? 18, cara. 18 e graças a Deus, por enquanto, eu não tenho do que reclamar. É um moleque que faz a parte dele. Adolescente, todo adolescente a gente sabe como é que é. É difícil. Mas no contexto geral, ele só alegra o meu coração. Então é um moleque que, por enquanto, só me dá alegria. Então, assim, tudo que eu faço por ele, né, a gente vê que vale a pena, porque Boa. ele faz a parte dele. Boa. Então, E ele tem o desejo de ir pro ponto, trabalhar com o táxi, como é que é? Ele fala alguma então, coisa? Marcelo, ele gosta da liberdade. Então, assim, a nossa profissão, ela, em questão de liberdade, foi o que me atraiu, né? Sem Porque, dúvida. eu não sirvo para ficar preso dentro de um escritório, com outras pessoas me dizendo faz isso, faz aquilo. Então, do que me atraiu na profissão foi justamente a liberdade. Não ter rotina, não ter horário, trabalhar quando você quiser. Então, isso é um ponto que atrai ele. Mas eu deixo bem claro para ele, falar, cara, é o seguinte, eu tô te proporcionando o momento de você só estudar, de você focar nos seus estudos, de não precisar trabalhar. Eu não quero nada de você agora, não quero que você me ajude em nada, nem financeiramente, enfim. Então, tô trabalhando muito, eu e sua mãe, para te dar condição de estudar, tá? Todo trabalho é digno, não estou dizendo que o nosso trabalho não seja, mas é um trabalho que cada vez mais está mais difícil, mais perigoso, né? Cada vez mais você tem que dedicar mais tempo para fazer o seu resultado. Então, é uma coisa que eu pretendo que você siga um outro caminho, que você estude e tente uma profissão que seja um pouco mais tranquila, para você poder construir a sua família com mais tranquilidade e poder ter momento de qualidade com a sua família. Total. Entendeu? Porque, querendo ou não, hoje eu consigo administrar o meu tempo e consigo passar um tempo junto com a minha família. Mas é lógico, eu queria passar muito mais. Muito mais. Entendeu? Graças a Deus eu tenho uma esposa que me fortalece, que me ajuda em todos os aspectos, tanto financeiramente, quanto ali a gente está sempre lado a lado em todos os problemas, dividindo tudo. Então, assim, mas mesmo assim, eu gostaria de ter mais tempo para estar com eles, né? Porque o que você falou, a gente não sabe o dia de amanhã, cara. Não sabe. E amanhã? Sim. Amanhã a gente pode não estar mais aí. Será que valeu a pena você ficar se matando de trabalhar, abrindo mão de tempo com família, tempo de qualidade, né? Total. Focando. Porque meu pai tinha esse defeito, cara. Esse defeito ele tinha. De focar ali sempre. Aí eu tenho conta para pagar, não posso parar de trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, todo mundo depende de mim. Então isso gera um estresse a mais, né? Mais do que a gente já passa na rua, ainda você tem mais esse estresse dessa cobrança. E eu sou assim, eu sou um cara que me cobro muito. Então, será que isso vale a pena? Acho que você já deu a resposta aqui. E eu acho que vai um pouco da geração também, né? Dos nossos pais, dessa questão de, pô, de prover, de correr atrás, de dar algo melhor para os nossos filhos do que a gente teve. Mas quem disse que o tempo não é algo melhor do que a gente teve? Você acabou de falar que te faltou um pouco mais de tempo como filho. Teve N outras coisas, como referência, exemplo, e eles sempre fizeram o que eles podiam fazer. Mas quem disse que o tempo também não é? A gente vive falando que o tempo é o nosso recurso mais valioso, tempo, saúde e tudo mais. Hoje a gente vende tempo, né? Cara, Hoje a gente vende o tempo. então olhar para isso, e esse é um questionamento, mano, que eu me faço muito também, com todos esses projetos e tudo mais, e eu tenho também alguns objetivos pessoais de estar mais próximo deles ali, na questão da prioridade, no mínimo nos primeiros 10, 12 anos, porque as festinhas de escola, e você já é prova disso, elas não acontecem mais. É verdade, cara. Beleza? Até pouco tempo atrás, eu dava banho neles, era onde a gente trocava ideia. Principalmente com o Joaquim, que eu sempre tive um desafio maior, assim, de acessar e tal. É ali durante o banho, aí, filho, como foi teu dia, tal. Aí ele abria alguma coisinha ali para os 6, para 7 aninhos, tal. Aí, de repente, os caras estão tomando banho sozinhos. Mano, já não consigo mais trocar ideia. Preciso me reinventar, vou criar outra forma de conexão.
Ah, então enquanto um tá ali na aula de guitarra, eu vou trocar ideia com esse. E aí eu vou testando. Só que amanhã, igual eu te comentei aqui nos bastidores, eles já estão começando a criar vida social. Exatamente. Ah, pai, a gente vai na casa do amiguinho aqui do prédio, tá? Pai, a gente vai descer um pouquinho na quadra. Velho, já não estão mais ali, em volta de mim. E daqui a pouco. Daqui 2 anos, esquece, irmão. E eles não querem mais a presença da gente, cara. E Entendeu? beleza, E é isso, a gente e é educa isso. pra isso mesmo, Não, vai pro então, mundão. por isso é importante De estar de ali, estar ali. do E eu, exemplo. cara, infelizmente, eu não tive esse tempo de qualidade Te entendo, mano. que eu queria ter com meu filho. Todo Que tô é esse ligado. tempo que você, Hoje, graças a Deus, hoje depois consegue. da pandemia ali, as coisas mudaram, a rotina do online, do remoto ajudou. E claro que ali em 21, depois do divórcio também, que foi o principal momento tarja preta tal, ali eu falei, mano, tem que repensar. E isso ajudou bastante também na rotina das crianças. Deu a assumir muito mais coisa da rotina. E graças a Deus hoje eles têm uma rotina aí bem dividida mesmo, 50% comigo, 50% com a mãe. Cara, eu não abro mão dessa rotina por nada. Pô, de reunião, de qualquer outra coisa, ainda e vai continuar sendo minha prioridade. Claro que sim, a gente tem que trabalhar. Sim, os moleques comem, vão para a escola, entendeu? O custo é alto. É, Imagina você com dois. dobrado. Eu com um é Sim. difícil. Imagina você com dois. Mas eu acho muito, muito legal esse tempo de qualidade nessa fase. Mano. Infelizmente, eu tive esse déficit, entendeu? Infelizmente, eu tive que ir pra cima do trampo Sim, pra poder estabilizar as coisas. total. Mas faz falta, cara. Mas graças a Deus, hoje eu tenho uma relação muito legal com ele. Assim, de amigo mesmo, sabe, Marcelo? Uhum. Não é, é lógico, eu sou o pai dele, existe esse respeito de pai e filho. Total. Mas quem não sabe que a gente é pai e filho, acha que a gente é amigo, Eu não tenho dúvida. irmão. Sim. Porque, cara, é uma descontração, é uma liberdade, tudo dentro do respeito, lógico. Mas a gente vai treinar junto, joga videogame junto, vai jogar uma bola junto. Hoje ele chega com as questões dele das namoradas. Pô, pai, o que, que eu faço Boa. nesse sentido? Você que já passou por isso. Então, assim, eu perdi esse tempo na infância, foi ruim, foi. Só que hoje eu tô correndo atrás. Sem Entendeu? dúvida. Hoje, E é o que importa, né, mano? justamente. E é uma relação que a gente tem muito saudável e muito legal. É muito gostoso legal. da gente poder conviver dessa maneira, né? Porque que nem antigamente a gente tinha essa relação com nossos pais, mas não era tão aberta assim, né? Não. Eu lembro que com meu pai não tinha relação muito Esquece. aberta assim, não, cara. Entendeu? É o que ele falava pra fazer, não tinha esse negócio de argumentar, de discutir. Se ele falar que é isso, é isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de trocar uma ideia, cada um põe o seu ponto de vista ali, a gente tenta chegar no consenso, é relação de amizade mesmo, né? Total, De amizade, total. E, mano, você falou de uma parada, quando você trouxe o Matheus, se ele tem interesse de ir trabalhar com táxi ou não, enfim, na rua, e você trouxe um tema de segurança. Como que é a segurança? Como que você lida com isso no teu dia, mano? Porque eu tenho uma pergunta mais no papel de usuário, que aí eu acho que pode ajudar a galera também. Tipo, mano, o que que a gente como usuário tem que ficar ligeiro e tal, o que faz sentido. Mas ali do teu dia a dia, mano, porque você tá exposto, sei lá, no mínimo 10, 12 horas por dia ali, velho. Como é que você lida? Então, a segurança ela é um ponto crucial, né? É o que a gente fica mais ali atento, porque pessoas a gente sabe como é que é. Você nunca sabe quem que você está colocando ali dentro do seu carro. Total. Então a gente escuta cada história que a gente fica meio complicado. Mas assim, na visão da gente que está atrás do volante ali. Então na questão da segurança física, vamos dizer assim, né? No que eu posso fazer para tentar evitar um assalto, tentar evitar uma situação um pouco mais difícil. Então, assim, primeira coisa, hoje em dia eu evito de pegar passageiro na rua. Tá. Hoje em dia, assim, a não ser que eu bato o olho, eu vejo ali é uma senhora que não vai me trazer nenhum tipo de problema, né? Então, assim, aí sim eu embarco. Agora, fora isso, é só aplicativo e só os passageiros ali do nosso ponto, que já são clientes antigos, que a gente já conhece, né? E mesmo pelas plataformas, não é 100% confiável, não é 100% seguro. Rolam uns perfis fakes, né? Tipo, Muito. Então, assim, o que eu faço? Eu faço um filtro, né? Tô chegando ali, aceitei uma corrida aqui pelo aplicativo, então vejo o local que eu vou embarcar o passageiro, vejo ali se é uma área de risco, se é uma região mais tranquila,
Aí a hora que eu chego para embarcar o passageiro, vejo se ele está saindo de dentro de casa ou se ele está saindo de uma esquina, de uma rua sem saída. Então dou aquela filtrada ali, né? Porque com o passar do tempo a gente vai ganhando uma malícia, vai pegando uma experiência. Então assim, faço esse filtro e é aquilo, né? Embarcou no carro, eu tô sempre ligado. Tô sempre ali atento, olhando no retrovisor. Procuro sempre pedir para o passageiro nunca sentar atrás de mim. Boa. Isso é uma questão que eu prezo muito, porque tem conhecidos meus que foram assaltados assim. O cara sentou atrás, puxou o cinto de segurança no pescoço do colega e assaltou. Então, assim, procuro, né, pedir para o cara sentar do outro lado, para a gente ter a visão, né, poder saber o que está acontecendo. E é isso, e contar com a ajuda de Deus, porque a violência está em todo lugar, né, Marcelo? Não tem jeito. O que está acontecendo muito hoje também tem essa questão da gente, por exemplo, o passageiro está ali no carro, você está naquele trânsito, semáforo fechado, a galera vem, está estourando o vidro do carro. No centro ali. No centro, principalmente, e a gente está sempre rodando por ali. Então, às vezes, a gente pede para o passageiro não utilizar dispositivo dentro do carro, o cara acha ruim. Né? O cara acha ruim. Então, esses dias mesmo, aconteceu com um colega. O cara pegou um gringo no aeroporto e o cara veio com um laptop e veio mexendo e o cara não faz, não mexe, né? Dito e feito. Parou no farol, o cara arrebentou o vidro, machucou o cara todinho com os estilhaços, levou o laptop, levou o celular do motorista. Então, assim, se a gente fizer a nossa parte, você tenta amenizar um pouco. Não é que não vai acontecer, mas você tenta amenizar um pouco. Mas é uma questão que é muito complicada. É a questão que eu falo, é contar com Deus, né? A gente sai de casa torcendo para poder voltar, porque a questão da segurança tá difícil, cara. Por mais que a gente faça a nossa parte, não tem como zerar esse risco, né? Não tem jeito. E como é que você lida com outro tipo de segurança que é ali no trânsito, na questão de, pô, de batida, pô, fechou, ou até com o estresse que o trânsito gera? Porque, mano, a gente às vezes que sai um pouco de casa para ir até ali já é um pouco mais estressante. Claro que vai de cada um, da personalidade e tal, mas você tem algum esquema, algum ritual, alguma parada, você fala, meu, como é? Porque você tá ali, meu, sei lá, boa parte do tempo Você falou mais de 12 horas. No mínimo 12 horas. E essa pergunta muita gente faz, assim, até passageiro tem essa curiosidade, né? Fala, meu, eu não aguento ficar nesse trânsito, não sei como que você aguenta. É o que eu falo, a gente acaba se condicionando, Marcelo. É a minha rotina, é o meu trabalho. Imagina se eu for sair de casa estressado com o trânsito. Lógico. Eu não volto. Ou eu infarto no meio da rua. Então eu já saio condicionado para isso. Eu sei que a cidade de São Paulo é trânsito, não existe mais dia, não existe mais horário. Então eu vou sair para trabalhar já sabendo que eu vou pegar trânsito. Eu tenho 12 horas para ficar na rua. E o teu trabalho é estar no trânsito, estar né? no trânsito. Acho que a pegada, a visão é diferente, E é né? o que eu falo. Infelizmente, quem tem horário é o passageiro. Lógico. Então, Você tá ali, o teu horário é estar tenho 12 ali. horas. Eu não tenho pode pressa crer. para nada. Eu não Pode quero crer. saber se eu vou pegar trânsito ou não. Se você vai utilizar do serviço, tá atrasado ou tem horário, você tem que se organizar para sair mais cedo, sabendo na cidade que você vive, que é São Paulo, é trânsito. Então, assim, entrou no carro, tô com pressa, eu não vou tomar multa, eu não tenho como sair voando, entendeu? Então, assim, meu amigo, se organiza. Eu não vou me estressar, minha saúde em primeiro lugar. Meu pai morreu com 50 anos por estresse. Então, é isso. Cara, e eu vi uma postagem tua, um story esses dias. Você fala, pô, tô aqui no aplicativo XPTO e, cara, se liga, o cara tá se arrumando pra sair, botando o sapato, eu tô aqui, ó, 6, 7 minutos, tal. Como que é essa questão, assim, de respeito, cara? Tem uma galera, assim, se a gente for olhar percentual, a maioria é sem noção mesmo quando é aplicativo, ou enfim, porque agora é só aplicativo, basicamente, tirando o ponto, né? Sim, infelizmente a galera do aplicativo, Qual que é a proporção, a assim? maioria é meio sem noção. Caramba. Eu acho que assim, existem categorias dentro do aplicativo, né? Então, assim, a categoria mais premium, que a gente chama, que é Dá notinha lá, avaliação e tal. justamente. Então, assim, esse já é um filtro. Isso já é um filtro. Você aceitou a corrida, viu ali a avaliação do passageiro, você sabe se vai ter problema ou não. Então, ali, a nota de 4,80 para cima, eu sei que vai ser Você tranquilo. avalia Eu todos os avalio passageiros?
A avaliação é muito importante, Marcelo. Pensando nos teus Nos parceiros, amigos. aí fala, mano, Sim, a avaliação é muito importante. Eu acho que tanto pro motorista quanto pro justo, usuário. O usuário sem também dúvida. tem que avaliar. Sim. Porque você vai fazer a engrenagem da plataforma rodar legal. Você vai ter uma referência. Peraí, aqui vai me dar problema, aqui não vai me dar, né? Tanto o motorista tem a nota quanto o passageiro. Mas assim, a maioria, os caras são meio sem noção. Por exemplo, o cara está ali na Avenida Paulista. O cara solicita uma corrida na Avenida Paulista, ali é cheio de prédio. Uhum. Avenida Paulista é cheio de faixa de ônibus. Um cara de bom senso, na visão do passageiro, se eu vou solicitar um carro, eu já vou ficar ali para embarcar, para ser rápido, para não fazer o motorista correr risco de tomar multa, né? Sabendo que não pode parar ali. Não, o cara tá lá em cima, ele ainda vai tomar o café dele, ele ainda vai pegar o elevador, ele vai descer lá do 20º, lá pro térreo, aí ele vai para frente da Paulista, e tudo isso aí ele já chamou o carro, eu já cheguei, eu já tô lá esperando, na faixa de ônibus, com os ônibus vindo, tendo que sair da faixa, com a fiscalização, cheio de polícia, tendo o risco ali de tomar uma multa, né? Ou então, muitas vezes, que nem aconteceu esse episódio que você falou, você tá ali de madrugada, exposto ao risco de um assalto, né? Porque é uma rua que não tem movimento, que tá escura, e eu tô vendo o cara lá, o cara se trocando, colocando o paletó, sentado, tomando café. Pô, por que ele não faz tudo isso primeiro e depois chama o carro? Tem que ter respeito. Eu acho que você precisa respeitar a outra pessoa que tá ali trabalhando. Mas a maioria não quer nem saber. Eu tô pagando, eu tô chamando o cara que fica aí me esperando. Ô, mano, mas eu vou te falar agora da outra visão. De quarta-feira é rodízio do meu carro e eu tô aqui no Butantã e vou lá pro Alto de Pinheiros. E aí eu levo as crianças na escola, tava pedindo táxi, e aí na minha crença, a questão do táxi, pô, mais segurança, tem uma fiscalização diferente e tal. Beleza. E aí começo com o aplicativo, mas eu tentava ficar no táxi. E como eu tô numa zona residencial, acontecia o oposto, mano. De eu estar na porta do condomínio com as crianças e o cara tava saindo de casa, ele aceitava a minha corrida dentro de casa. E, mano, assim, algumas vezes. Aí quando chega, e aí eu falei, aí, você tá vindo, tal, não sei o quê. E aí quando chega, o cara vira pra mim e fala assim, ô, eu moro aqui atrás, felizão, Sei. contando que mora atrás do meu prédio e tal. Eu falei, brother, beleza, mas eu tô com 2 crianças, 3, 4 mochilas. Então rola do outro lado, tô te falando como usuário. E tem essa parada mesmo de escolher corrida, do tipo, ó, tô aqui. Aí eu não digo a questão do filtro, que é o filtro que você falou de segurança, a zona que você atua e tudo mais. Mas do tipo, eu já vivi, por isso que eu tô te perguntando, de, pô, pedir e o cara não se movimenta. Sim. Até eu chegar lá e cancelar. Isso era mais forte. Hoje, essa parada existe ou, enfim, qual que é a tua opinião aí sobre isso? Essa é uma pergunta mais... Então, mas é fácil de responder, cara. E infelizmente a gente tem que escolher corrida. Se você quer ter um lucro no aplicativo, você tem que escolher corrida. Tá. Porque as plataformas, cara, elas jogaram os valores lá embaixo. Então, assim, a plataforma ela toma quase que 60% do seu rendimento ali é a taxa do aplicativo. Então, se você não escolher corrida, você vai tomar prejuízo. Mas o escolher até, beleza, ó, olhei lá, Certo. mano, essa não faz sentido. Agora, meu ponto tá mais do tipo, eu aceitei tua corrida e fico lá 5, 7 minutos, tipo, parado pra fazer você cancelar, tá ligado? Muitas vezes o cara, ele aceita o quê? No susto. Ele viu o valor, ele aceita. E depois que ele aceitou, ele vai analisar. Tá. Deixa eu ver se isso aqui vai ser vantajoso para mim. Hoje tem muitos aplicativos que auxiliam a gente no cálculo da corrida. Pô, isso é Isso bom. é legal. Eu tenho um aplicativo que ele me auxilia. Então, assim, Não é o aplicativo do transporte, você Não tem que é. ter um outro um outro aplicativo. aplicativo. E aí ele trabalha junto? Qual é que Trabalha é? junto. Ah. O aplicativo, por exemplo, o aplicativo da Uber, ele te ilude. Ele te joga, quando ele toca a corrida na tela, ele vai te mostrar. A primeira informação é o valor da corrida. Então, um valorzão grande, vamos supor, R$ 50, enorme. Pro aeroporto de Guarulhos às 6h30 da tarde. Fala, Não, caramba. vem aquele valorzão, vamos supor, vai. R$ 80, Guarulhos. Você bate o olho no valor, você já aceita. Mas aí você vai analisar a corrida. Peraí, R$ 80 eu vou lá para Guarulhos, vou tomar 2 horas de marginal no mínimo. Se eu não arrumar ninguém para voltar lá, eu vou tomar mais 2 horas voltando, vazio, gastando combustível. Será que de fato essa corrida é interessante para mim?
mas o aplicativo ele te induz a aceitar pelo valor, para R$ 80, pum. E hoje, com esses aplicativos que te auxiliam no cálculo, então o que, que acontece? Você tem esse aplicativo, você estabelece lá o quanto você quer ganhar por hora, Boa. o quanto você quer ganhar por quilômetro, né? Quais as regiões que você quer atuar, Que legal. qual a avaliação do passageiro. Então você já deixa tudo pré-configurado. Bateu a corrida, ele vai fazer essa leitura e vai te indicar aceitar ou não aceitar. Eu não preciso analisar, porque a corrida já está analisada. Você já então, configurou. pau, aceitei e vou fazer tranquilo e sei que é uma corrida que está dentro das minhas especificações que vai me dar lucro, tá? Mas tem muito motorista, principalmente os mais antigos, né? Que isso eu falo, isso acontece mais no táxi, porque tem muito motorista de táxi ainda que tá preso lá no passado. Mindset. Tá no guia. O cara tá no guia. O cara não quer saber de aplicativo, não quer saber de Waze, ele parou lá no guia. Então, assim, ele se aventura. Ele baixa o aplicativo e se aventura. Aí ele aceita essa corrida. Aí ele falou, não, isso aqui não é bom pra mim, não. Só que eu também... E você perde dinheiro quando você cancela? Então, quando eu cancelo, eu não perco dinheiro. Eu perco a minha taxa de aceitação. Isso influencia nas corridas que vão ser... Então, se eu enviadas por ele. cancelar para o motorista, é melhor, teoricamente. É melhor, porque além de eu não perder a minha taxa de aceitação, eu vou ganhar o seu cancelamento. Entendi. Então, às vezes, é melhor, ao invés de eu fazer a sua corrida, é melhor te deixar lá esperando para você cancelar, eu vou ganhar R$ 10. Melhor do que eu fazer essa corrida de 4 horas para ganhar R$ 80, Sim. né? Entre Sim, ida sim, e sim, volta. sim. Eu É ganho mais aqui, justo. Eu ganho esses 10 aqui e fico aqui o dia inteiro. Entendi. Você pensou 10. Se eu ficar aqui você cancelar 10 corridas, já são R$ 50 que eu nem saí da minha casa. Então, o cara que não depende tanto da profissão, ele fica nessa. Entendi. O cara que já aposentou, o cara que tá ali só para não ficar enchendo o saco da mulher em casa. Então, ele fica atrapalhando o bom funcionamento da plataforma e dos caras que, de fato, precisam Mas trabalhar. isso aí também tem o esquema da avaliação que você falou, né? Porque Também aí tem. esse cara vai falar, mano, se eu perceber, eu vou lá e dou uma... Só que isso influencia menos, teoricamente. Você não vai conseguir avaliar. Ah, porque não teve Você não fez a corrida. Então, pode os caras não crer. tá falando assim, não. Tenho. Você não vai conseguir avaliar. Você cancelou a corrida, cancelou. Vai vir um outro E eu que próximo. estou do outro lado, assim, por exemplo, essa situação que eu te dei de exemplo, que a galera deve passar também, e eu acho que tem dos dois lados. E profissionalismo e justiça vai da personalidade do cara e tudo vai mais. do caráter da pessoa, Sem dúvida. justamente. Inclusive, a pessoa que está fazendo você esperar lá como profissional na rua, independente se está a rua escura ou não, como também o profissional que tá nessa indústria, aí, se a gente for chamar assim. Mas eu que tô ali pedindo, tô com as crianças na porta do condomínio. Tem alguma coisa que, tipo, se eu ficar de olho faz diferença ou, mano, não tem como saber, é Não loteria? tem como saber, porque hoje a corrida ela toca num radar, que a gente chama. Então, você solicitou a corrida, vai para vários motoristas. Então, ali, quem tiver mais próximo vai aceitar a sua corrida. Então, é uma coisa que você não consegue filtrar. Sim. Vai é o que você falou, aí vai do caráter da pessoa, do respeito que ele tem pela profissão dele, pelo passageiro, né? Que é quem ali faz ele pagar as contas dele, né? Sem dúvida. Mas na maioria das vezes, quando acontece isso, é um cara que já não depende da profissão. Então ele tá ali para atrapalhar. Ele não quer saber se você tá com 2 crianças lá, se tá chovendo, se você tá numa área de risco. Não é interessante para ele, ele vai ficar aceitando e deixando você cancelar. Entendeu? Não quer nem saber. Não vai existir esse negócio de respeitar. E isso é o que você falou, dos dois lados. Cara, e uma outra parada, não sei se alguém já fez isso, galera, mas por questão de tempo, de agenda, eu tenho um celular pessoal e um do trabalho. Um é iPhone, o outro é Samsung. Cara, eu pedi a corrida para o mesmo lugar, o valor dá uma diferença razoável por ser iPhone do Samsung, mano. O algoritmo é muito inteligente, cara. Sabe outra coisa que acontece muito? Eu não sei se você sabe, se você não souber, eu vou até te dar uma dica. Boa. Nunca peça corrida com a bateria do seu celular baixa. Baixa? Nunca Não peça. sabia dessa, Sabe não. por quê? O algoritmo entende que você tá com a bateria baixa, Tá desesperado. que você não tem como ficar ali muito tempo esperando, porque pode acontecer de acabar a sua bateria. Caraca. Então ele vai jogar o valor da sua corrida lá em cima. Porque você vai... Ou eu pego essa... Ou você pega. Ou você pega ou você pega. Caraca, Então, assim, uma corrida que você vai pagar 20, ele vai te jogar 40, 50 e você, pô, minha bateria tá acabando, vou ter que aceitar esse daqui, vou ter que ir com esse aqui mesmo. Então, assim, o algoritmo é muito, muito inteligente. Ele sabe
toda ali a sua rotina, tanto do passageiro quanto do motorista. Para mim também, ele sabe a minha rotina, ele sabe as corridas para onde eu quero ir, para onde eu não quero, as que eu aceito, as que eu não aceito, Total. entendeu? Inclusive, até esses dias atrás, a minha esposa ela estava precisando fazer uns trabalhos na rua. Ela trabalha de casa, fazer uns trabalhos na rua, né? E aí eu falei, vai chamar pelo aplicativo? Vou. Então eu falei, vou ficar com você. Você vai chamando, eu vou aceitando. Você vai chamando, eu vou aceitando. Pô, o algoritmo é tão inteligente que ele viu que eu tava ali só fazendo aquela corrida com aquele mesmo passageiro. Foi lá e me bloqueou. Então eu tomei um bloqueio ali, ele parou de mandar corrida para mim, porque ele E entendeu. ele te avisa que bloqueia? Não, simplesmente para. Simplesmente para de tocar a corrida. E se você insiste nessa prática, você pode até perder a conta. Porque para ele você está fraudando o sistema. Para ele você está querendo fazer só a corrida que você quer. Antigamente a gente podia colocar no aplicativo, tipo assim, o destino. Então eu só quero ir para aquela região. Aí você pegava a corrida e ia para a região que você queria e ficava só naquele destino. Hoje não mais. Tirou. Você só tem 2 destinos para usar hoje. Um para você ir para sua área de atuação e outro se você quiser voltar para casa. Que eu já ouvi os caras falando assim, tô indo, essa é minha última corrida, eu botei aqui no aplicativo para ir indo para casa e tal. Então, assim, o algoritmo está sempre monitorando. Os caras, eles sabem toda a nossa rotina. Então, não tem como você querer ser mais inteligente que o aplicativo. Os caras estão sempre tentando fazer macete. E sempre, a Uber principalmente, vai lá e tesoura. Total. Então, é assim, cara. Tem essa distinção. Depende do aparelho, se é A ou se é B, se a Cara, bateria essa tá eu boa, achei. se não tá. E não era pouco dinheiro. Assim, é. proporcionalmente era um percentual razoável. Justo. Para quem usa todo dia, porra, faz Você uma baita Chegar no diferença. final do mês, Sim, né? sim, Então, sim, você vê. Aí, galera que pede sempre, fica esperto aí, carrega o celular antes de pedir. Pede o cabo pro motorista Pede o emprestado, cabo, porque senão vai pagar mais caro sem precisar. Cara. Vai E pagar tem mais mais caro algum sem precisar. cuidado, mano? Que, por exemplo, eu vou ali, quando eu uso, às vezes eu tô com as crianças e tal. Tem algum cuidado, assim, que tipo, você pode falar, presta atenção nisso, tal. O que você diria aí pra quem normalmente pega muito, assim? Eu acho que, assim, pra gente que é homem é um pouco mais tranquilo, né? as A gente mulheres, consegue ficar um pouco mais tranquilo. Já no caso das mulheres, eu acho que, assim, tem que se precaver mais. Então, assim, você pediu o carro chegou, confirma ali o básico. Confirma a placa. O senhor é o fulano de tal? Ah, sim, sou o fulano de tal. Hoje você pode colocar código. Então, o aplicativo, ele disponibiliza um código de segurança, que você só vai iniciar a corrida se de fato for o carro, se de fato for o motorista e se de fato o seu código ali ativar a corrida. Então, também já ajuda bastante. Mas, o básico, conferir a placa, conferir se de fato o motorista que está ali é o que está na foto, né? Entrou no carro, embarcou, a viagem iniciou, acompanha o trajeto ali no GPS, vê se o cara tá seguindo o trajeto que tá ali, né? Se possível, um contato de emergência, compartilha a sua viagem Boa. com um conhecido, com um Boa. familiar. Então, tudo isso são situações básicas que vai te ajudar a manter a sua segurança dentro do carro, entendeu? Principalmente as mulheres, né? Não que com a gente não possa acontecer, mas a gente é homem, a gente consegue se virar um pouco melhor, né? Total. E, mano, você trouxe aí o perfil do motorista, isso é uma curiosidade, né? Que tá mais nas antigas e tal, e você viveu literalmente esses 2 mundos, que foi antes da pandemia, depois da pandemia e até na chegada dos aplicativos. Aquela época, primeira pergunta, aí é curiosidade, tinha uma treta mesmo assim, de tipo ter... quando chegaram os aplicativos, rolava mesmo de ter essa rixa, assim, você chegou a ter algum problema com isso, tal, quando chegaram esses aplicativos, eu falei, mano, é mudança, é tecnologia e vai acontecer. Como é que é essa parada, assim? Eu, graças a Deus, eu sempre tive uma mente um pouco mais aberta. Agora, eu não vou ser hipócrita, não vou falar pra você aqui, chegou os aplicativos, eu amei tudo de bem. paixão, né? Todo mundo na sua profissão, quando você tem o monopólio da sua profissão, você não quer perder isso. Total. Você não quer que o outro chegue ali... Sem fiscalização, sem Não, bola eu nenhuma. tenho um monte de coisa para cumprir, né? De vestimenta, a fiscalização de veículo, a taxa que eu tenho que pagar, enfim. Então você chegou agora, você não tem ônus nenhum, né? E vai entrar na minha profissão e eu vou dar risada e vou, legal, seja bem-vindo. Não, então assim, no começo, quando a Uber chegou, se não me engano foi em 2012, né? A chegada dos aplicativos, se não me engano foi. Então a gente tinha um monopólio, cara.
os taxistas da antiga, o cara ficou rico. Muito. A autonomia do táxi que a gente chama de alvará, antes da chegada dos aplicativos, antes de tudo isso que aconteceu dos aplicativos, por exemplo, você pegava um aeroporto de Cumbica ou um aeroporto de Congonhas, chegava a valer R$ 500.000, cara. Pensou, R$ 500.000, R$ 500.000, Só só pelo direito de você montar um táxi. Então, assim, e o cara que trabalhava legalzinho mesmo, nem precisava se matar tanto, trabalhava ali 8 horas, cara. Às Era vezes, os vouchers, né? sim. Eu E lembro. você, às vezes você tinha ali um faturamento no final do mês que equivalente a faturamento de médico, de um cara que estudou, de um cara que teve uma formação, que investiu numa carreira, entendeu? Então, assim, o cara das antigas, o cara ganhou muito dinheiro. O cara conseguiu comprar casa de renda, casa de praia, enfim, o cara conseguiu fazer uma vida. Aí chegou os aplicativos, né? E aí tomou esse monopólio. Quando os aplicativos chegou, veio como é que se diz, um padrão diferente, né? De atendimento, principalmente porque os taxistas já eram ali relaxados, né? Os caras atendiam mal, né? Se vestiam mal, muitas Não vezes cuidava do não carro. cuidava do carro, muitas vezes ali em algum atrito com o passageiro, largava o passageiro em qualquer lugar, no meio de marginal, no meio da rua, não queria nem saber. Então o aplicativo ele chegou nessa lacuna. Pô, chegou o Uber Black, motoristas executivos com água no carro, com balinha, Lembro. entendeu? Fazendo o mesmo serviço que era o serviço que o taxista fazia já de qualquer jeito, e o cara ali prestando um serviço com excelência e barato. Então, assim, meu, ali o táxi praticamente morreu. Então, quem não tinha uma estrutura ali, o cara passou maus bocados, meu. Porque, e até então, o aplicativo era só voltado para os carros particulares, né? Sim. Era pouco aplicativo, tinha alguns aplicativos que trabalhavam com táxi, né? Por exemplo, a 99 era um deles, tinha o Easy Taxi. Easy Taxi foi o primeiro, né? Mas o Easy Taxi não aguentou a concorrência. Tinha Taxi Beat, tinha uns aí que não aguentaram a concorrência da Uber e da 99. Mas a 99, ela foi esperta. Ela viu que ficar ali só no táxi não ia dar certo. Então ela acabou abrindo para os particulares, focando nos particulares e a gente ficou à deriva. Então, cara, foi uma fase muito difícil. Quem não teve ali uma estrutura, o cara, o cara teve que se reinventar. Teve que se reinventar. Mas, assim, graças a Deus, né? E depois da pandemia aí mudou, aí é aplicativo ou aplicativo também ou não? Não, A aí. pandemia não mudou muita Então, coisa. o que aconteceu? Eu acho que depois da pandemia, sim, mas eu acho que o que fez o táxi mudar foi o próprio taxista entender que a concorrência chegou e que se você não aderisse à tecnologia, não se reinventasse, não mudasse a sua forma de atendimento, você ia deixar de existir. Então, assim, o cara que foi perspicaz, né, e que viu isso daí, que foi o meu caso. E você estava num ponto ali conceituado, com Bom, clientela e tudo mais. bom. Imagina a galera aqui, A entendeu? galera de rua, o cara teve que fazer essa migração quanto antes. Não porque passageiro na rua esquece, não tem É mais. que você mesmo É. falou, eu não pego mais, dificilmente pego passageiro na rua. Eu também não pego Então, táxi é sem o isso aplicativo. mesmo. E quando, Né? por exemplo, quando não tinha aplicativo, a galera ia pro ponto de táxi. Sim. Hoje Ligava, né? hoje você não perde mais tempo, porque você não vai ficar ligando pro ponto de táxi nem no lá, você vai chamar no aplicativo. Total. Então, assim, o que eu sempre falo, às vezes, até para colegas que tá chegando aí na profissão, né? Eu falo, se teve uma coisa boa que a Uber trouxe para a profissão do táxi, foi isso. Foi a galera se reinventar. Então, a gente teve que mudar o nosso atendimento, melhorar muito o atendimento, né? Melhorar o carro, vestimenta, a forma que você trata o passageiro. Então, assim, o taxista, ele se ligou nisso. E hoje, não é por falar, mas hoje o atendimento do táxi é muito superior ao aplicativo. Tanto é que as Eu plataformas. te falei. Então, Eu prezo quando dá. Quando eu tô com as crianças, é táxi, mano. justamente. E as plataformas, elas estão focando no táxi, porque além de tudo esse diferencial do atendimento, a gente tem uma coisa que é um fator determinante que faz a galera ir pro táxi, que é a faixa de ônibus. Sim. Cara, hoje em dia, você vai atravessar a cidade, você colocar lá, chamar um Uber X que tá pagando, você vai pagar 20 na corrida.
Só que você vai pagar 40 na corrida de táxi, mas vai chegar na Mas vai metade chegar. do tempo. É o que E a a gente gente falou. sempre sai atrasado, mano. Não adianta. E é o que a gente falou. Hoje em dia o que conta é o tempo. Sim. A gente vende o tempo. Então, meu, graças à faixa de ônibus e essa reinvenção que a gente foi obrigado a fazer por conta da chegada dos aplicativos, a gente tá aí. E hoje tá voando, tá numa ascendência que, cara, se o cara trabalhar direitinho, focar nos aplicativos, o cara voa. O cara voa. Boa, boa. Mano, se tivesse uma. A gente falou de música aqui no começo, me veio aqui na cabeça. Se tivesse aí uma trilha sonora aí, uma música aí dos pagodão bom da vida, um samba, alguma coisa, qual que é a música que, mano, sempre ia tocar no teu carro e pra sempre lá? Então, Marcela, eu cara, sou assim, como é que se fala? Suspeito pra falar de samba, que é o gênero que eu mais gosto. Eu sou bem eclético, gosto de muita música, principalmente música antiga, mas o samba é o que eu gosto, né? Os sambas mais da antiga são aqueles sambas que falam do cara boêmio, cara que vai pra um bar, né? O cara que muitas vezes deixou a mulher em casa, traiu a mulher. Então, assim, esses sambas já não condiz muito com a minha vida, não condiz com o que eu era, com o que eu sou, né? Mas atualmente uma música que eu deixaria rolando no meu carro, né? Que é uma música que eu gosto bastante, que é um samba do Tiaguinho, que chama Vencedor. Então é uma música muito legal. A hora que você tiver a oportunidade Boa, de nome eu de não. ouvir, aí você escuta essa música. É uma música que ela fala, né? Ela te motiva, né? Naqueles dias que você não tá muito legal. Então, Vencedor. assim, meu, Vencedor, galera. eu até Mano, coloquei mano. aqui, ó. Eu até separei um trechinho da música aqui. Se você quiser, Manda. eu até recito pra você aqui. Só Manda bala. então, ela tem uma parte da música que ela fala assim, né? Vai lutar, vai sorrir, vai viver. Vai e faz, pois ninguém vai fazer por você. Vencedor, vencedor para ela não te vencer. Plante amor, porque o que plantar vai colher. Nada nada é para você, só você. Nada é por você, só você. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu tô para baixo Arrepiou, mano. e eu me inspiro, cara. Porque de fato a gente é batalhador, a gente tem que matar um leão por dia e vencer, ir pra cima. Então essa música, acordei num dia ruim, tava vindo pra cá, tava ouvindo ela. Top. Tem sido muito legal Top. essa música, muito legal. Cara, agora você me botou numa situação Vai, aqui. escuta com calma, reflete. Fernandão, pensa a nele, galera cara. gosta, né, de me pôr nessa situação, falar assim, tipo, olha, pessoal, obrigado, curte o podcast e tal. É muito legal. Mano, do caramba, arrepiou aqui você falando. Vencedor, galera, eu vou embora aqui, ouvindo. É legal. Que mensagem que você deixaria? 135 mil visualizações para mais no teu canal do YouTube. Made in Axie. Que mensagem que você deixaria para a galera que, assim como você, hoje, lá atrás, tem medo, você teve, a galera tem, de gerar conteúdo da própria rotina, que acha que vai, porra, poder ajudar as pessoas, igual a gente está aqui, eu não tenho dúvida que essa conversa aí pode ajudar alguém que tiver num momento ali de desafio, nem só do táxi e tal. Que mensagem você deixaria para essa pessoa que quer gerar conteúdo, principalmente dos bastidores da rotina, mas tem aquele medo de ser julgado pelas pessoas fora? Que mensagem você deixaria, mano? Olha para lá, manda mensagem Eu pra acho que galera. assim, o fator principal é você não esquentar, não ligar para o que os outros vão achar de você. Porque o julgamento, ele sempre vai existir. Em qualquer âmbito da sua vida, né? Sim. Então, assim, se você for deixar isso te prender, você não vai fazer nada. Você não gera conteúdo, você não sai para trabalhar, você não dá uma opinião, enfim, você fica ali no seu mundo e vida que segue. Então, assim, eu quando comecei, foi isso. Apesar de toda a dificuldade, apesar de ser tímido, né? Eu era como se não tivesse ninguém. Então, assim, tô ali, tô no meu ambiente de trabalho, tô onde eu domino e tô passando o meu conhecimento, a minha experiência de 23 anos de profissão pra galera que tem interesse, pra galera que vai começar, que tá vindo nos aplicativos pra trabalhar no táxi, é o que eu sempre falo nos meus vídeos, entendeu? Não sou melhor que ninguém, não tô aqui pra te ensinar, não sou seu professor, fora, longe de mim ser coach, não tô aqui pra nada. Eu tô ali igualzinho você, apenas passando a minha experiência, né? E aqui, incentivando, cara. Faz o que você gosta de fazer, faz com amor, faz com determinação. No começo é difícil, né? Principalmente gerar conteúdo
é difícil, desanima, porque você tem um trabalho... Marcelo, vou falar pra você, cara, eu pra gravar 12 horas de trabalho, eu fico ali, ó, o material bruto dá ali 3, 4 horas, porque são 12 horas aquilo tudo acontecendo, né? Então, e de todo esse tempo, eu tenho que reduzir de 25 a 30 minutos no máximo. Então, assim, eu não sabia nada, cara. Não sabia editar, não sabia gravar, não sabia nada. Então, foi todo o meu interesse, o meu esforço de correr atrás, de aprender. Então, assim... E aí você tem todo esse trabalho, né? Você grava, você trabalha, aí você grava o dia inteiro, aí você chega em casa, você abdica de ficar com a sua família, vai ficar 3, 4 horas editando. Eu que chego 6 da tarde, fico até 11, meia-noite editando. Aí depois eu vou subir vídeo. E aí depois, com tudo isso aí no começo, eu tinha 2, 3, 4 visualizações. Eu falo, cara, é muito trabalho para pouco resultado. O que te fez continuar? O que me fez continuar foi... Quando o canal começou a crescer, aí eu comecei a ver os comentários positivos, comecei a ser reconhecido na rua por colegas, tanto taxistas quanto colegas motoristas de aplicativo, pessoas de outro nicho. Já fui reconhecido por agente da CET, né? Agente fiscalizador do DTP, que são os caras que são... Tá aqui no Tarja Preta, São Silvestre. Tô no Tarja Preta, São Silvestre. Então, assim, isso dá um ânimo, dá um gás. As pessoas vão atrás de mim, por exemplo, lá no ponto, a galera que reconhece o local vai lá, quer me conhecer pessoalmente, quer tomar um café comigo, quer saber da minha experiência. Então, assim, são coisas que motivam, cara. Que você fala, e você vê o resultado, o canal crescendo, o canal tendo visualização, tendo inscrito. Aí você fala, peraí, eu me propus a ajudar as pessoas, tá dando certo, então tô no caminho. E aí, né, fala, pô, não posso deixar agora essa galera na mão. Então, assim, diminuir um pouco a frequência, porque é muito cansativo. Antigamente eu gravava todo dia eu gravava. Você vai pegando a manha também, né? Aí eu dei uma diminuída, mas graças a Deus, assim, pensei muito em desistir, mas veio a galera dar o gás, dar o ânimo e a gente continua. Cara, e eu curto demais as histórias lá. E olha que eu não trabalho com transporte e tal, e eu fico lá, mando mensagem pra você, cara. É porque as histórias de fato conectam, né? Justamente. E, cara, obrigado. Eu ficaria aqui contando história contigo por mais algumas horas. Muito legal. Como é que a galera te encontra? Fala aí nas redes sociais e tal. É teu espaço, mano. Aqui nós estamos em casa. Legal, até agradeço o espaço. Hoje eu tô atuando mais no YouTube e no Instagram, né? Lá no YouTube é Made in Tax e no Instagram, @MadeInTax. Então, galera, fortalece a gente lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, os vídeos novos que a gente está colocando lá. E no Instagram também, @MadeInTax, ali no Instagram, eu tô mais em tempo real, então tudo que acontece ali eu já vou colocando, os perrengues, as histórias engraçadas, quando o carro quebra, enfim. Então segue a gente lá, dá essa fortalecida aí. Boa. Galera, depois dessa conversa, o que eu posso pedir para vocês depois de fazer tudo isso no canal lá do Made in Taxi, faz a mesma coisa do Tarja Preta São Silvestre podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. O Elton deu uma aula aqui sobre transporte e tudo mais. Mano, obrigado por você estar aqui, foi um prazer, uma baita oportunidade também da gente se aproximar mais, se conectar. Feliz demais de ter você aqui e o objetivo, de novo, desse canal é histórias reais com pessoas reais, então ouvir tuas histórias aqui e acompanhar lá no Instagram também, pode ter certeza que você está ajudando não só essa galera aí, mais 135 mil visualizações, mas você me ajuda também todo dia, ajuda o Joaquim e o Samuel de tabela. Valeu mesmo por estar aqui. Eu que agradeço, obrigado Marcelo. Cara, sua história também é muito inspiradora aí e eu me senti lisonjeado quando você me convidou, né? Não foi numa situação muito agradável, mas nada é por acaso. Então, eu espero que a gente tenha esse estreitamento aí na nossa relação. Agora a gente está com contato aí. Vamos marcar um churrasco, um samba. Pô, Baró, tá devendo o cavaco, hein? Demorou, fechou, com a molecada tudo. Valeu. Obrigado, Marcelo. Valeu, cara. Valeu, mano. Galera, obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.